Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 63. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã por intermédio dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse salmo é um salmo muito interessante, porque ele é um salmo bem localizado na história do rei Davi. O Salmo 63, ele foi escrito pelo rei Davi, e existe um preâmbulo a esse salmo, dizendo assim: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E com base nessa informação da localização aonde estava Davi, nós conseguimos construir a história por trás do Salmo, o que nem sempre é algo fácil de se fazer em se tratando dos Salmos. Mas com base naquilo que nós encontramos no início desse Salmo, nós conseguimos identificar qual era a situação do rei Davi, que fez com que ele passasse pela experiência de andar pelo deserto. Isso me levou à seguinte questão: como reagimos às nossas duras provações? A partir de que momento nossas dores começam a ofuscar a nossa fé e a conduzir o nosso coração para um caminho de incredulidade? Qual é o tipo de dureza que nos leva a uma certa insensibilidade, a um certo desapego à pessoa de Deus? Existem situações que nós passamos assim, e se nós olharmos para a vida do rei Davi, ele passou por muitas situações difíceis. Aí talvez você pare e pense, qual foi a situação mais difícil que o rei Davi enfrentou? Talvez você imagine, foi a luta dele contra Golias. Não foi. Na verdade, acho que de todas as lutas da vida do rei Davi, a luta contra o Golias foi a luta mais fácil. Talvez você pense, foi a perseguição do rei Saul contra ele. Também não foi. Foi uma perseguição dura, implacável, foi. Mas de longe não foi o momento mais sério e difícil na vida do rei Davi. Aí talvez você diga, eu já sei, foi o adultério de Davi com Batseba. De fato foi muito triste, foi difícil, mas ainda também não foi a grande luta do rei Davi. Existe uma experiência que para Davi foi muito intensa, foi muito difícil, foi muito complicada, e julgo eu que tenha sido a mais intensa batalha que ele passou, que é a luta descrita no livro de 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18. 2 Samuel 15 a 18, nós vamos encontrar o pano de fundo do Salmo 63. A grande luta, a grande batalha do rei Davi, a grande angústia, onde o coração dele se derramou. E é interessante que no momento da mais profunda angústia, da mais intensa dor, Davi ele consegue construir um salmo tão belo quanto o Salmo 63. Bom azeite, para ser feito, você precisa esmagar a azeitona, assim como o bom vinho precisa ser esmagado. E Davi, nesse momento em que ele está sendo esmagado por uma situação tão dolorosa, tão complicada, ele produz algo tão belo quanto o Salmo 63. Que situação é essa? O que nós encontramos em 2 Samuel capítulo
15 até o capítulo 18, é a grande luta de Davi contra o seu filho Absalão. Absalão, ele se volta contra o seu próprio pai, ele quer tomar-lhe o trono. Esse salmo escrito por Davi, ele é escrito num deserto, porque Davi, o rei, fugia do seu próprio filho Absalão, que além de usurpar-lhe o trono, porque Absalão ele se senta no trono que Deus disse que pertenceria a Davi, além dele usurpar o trono do próprio pai, ele intenta contra a vida do rei, contra a vida do rei e de todos aqueles que seguem ao rei. Leia 2 Samuel capítulo 15 a 18, para você ver como é chocante essa história. O filho amado de Davi, Absalão era tão amado por Davi, que quando os exércitos vão subir contra Absalão, para lutar contra Absalão e devolver a Davi o trono, e devolver a Davi o seu trono, aquilo que lhe era por direito, o próprio Davi fala para os seus generais: olha, pega leve com Absalão, ele ama aquele menino, ele ama aquele rapaz, mesmo tendo Absalão durante, olha só, presta atenção, 4 anos, ele se colocava na entrada da cidade de Jerusalém, e aqueles que passavam para entrar na cidade, Absalão chamava de lado e olha, metia o pau no pai. Ah, se eu fosse rei seria diferente, eu tomaria outras providências, eu faria com que vocês não precisassem se deslocar até Jerusalém, esperar tanto tempo para terem a causa de vocês atendida. O texto de 2 Samuel 15 diz que Absalão roubava o coração do povo, 4 anos ele urdindo, tramando contra o próprio pai, e eu julgo que Davi sabia de tudo isso. Assim como aquele pai que sabe das traquinagens do filho e às vezes não toma providência nenhuma. Durante 4 anos, Absalão postado à porta da cidade, recebendo todo aquele que entrava, aquele que saía, falando mal do rei Davi. Maledicência, estão entendendo como é que a maledicência é destrutiva, é diabólica, é satânica? Ia destruir o ungido de Deus, um homem de Deus. 4 anos, não foi 4 dias, não foi 4 meses, não foram 4 meses, 4 anos, Davi sentado no trono, recebendo os seus súditos, julgando as causas, e enquanto isso na porta da cidade, Absalão sentado, esperando pacientemente o momento certo de se voltar contra o rei. E o que ele fazia durante esse período? Ele, falava mal do rei. Falava mal do rei. 4 anos. Após esse período de 4 anos, eis que chega o momento certo, em que Absalão, ele levanta o seu exército, ele levanta o povo contra o rei, e Davi vê-se obrigado a fugir. E às vezes eu fico pensando, será que Davi não teria possibilidade de ter resistido? Será que Davi, com seus valorosos guerreiros, ele não teria resistido ao seu filho? Talvez eu pense que ele estivesse se omitindo na sua responsabilidade de colocar aquela criança, aquele jovem sob disciplina. Ele sabia o que aconteceria com Absalão, como de fato aconteceu no futuro. Absalão morreu. Então essa experiência é difícil, querido, leia como é bela essa passagem, é intensa, é difícil, é complicada, mas você percebe toda a angústia no coração de Davi, o que ele passa, o que acontece dentro dele, o que acontece por fora. E eu fiquei pensando, sabe o que, meus amados? Será que Absalão não era membro de igreja batista? Será que não tinha uma preparação numa assembleia e ele ficava do lado de fora falando mentiras na cabeça das pessoas? Me veio isso à mente, algumas atitudes que a gente tem às vezes, de falar mal uns dos outros, a atitude de Absalão, provocando divisão, desunião, discórdia.
que é isso? É Absalão. Tem muito crente com espírito de Absalão dentro de si. Ele não se importa em destruir um reino desde que a sua vontade prevaleça. O que eu quero é minha vontade. Não, vão morrer 10 mil, que se dane 10 mil. Eu sou muito mais importante do que 10 mil homens. Não foi assim que Davi pensou quando mandou Urias para a frente de batalha para ser morto? O meu desejo é muito mais importante do que 100 homens, 200, 300 homens. E esse salmo, amados, é profundamente inspirador. Esse salmo ele se divide em 3 momentos bem claros. Versículo 1 a versículo 13, ele vai falar sobre a graça que promove a fé. Versículos 4 a 8, ele vai falar sobre a graça que sacia a alma. E versículos 9 a 11, ele vai falar da graça que faz justiça. A graça que promove a fé, ele inicia com uma declaração contundente: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele inicia o salmo declarando, fazendo uma declaração manifesta de uma convicção inabalável em meio à mais adversa situação. Ele não está numa situação favorável, ele está numa situação extremamente desfavorável. E quando ele sai da cidade, qual é o pensamento de Davi? Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus para a prosperidade e para a dificuldade, tu és o meu Deus para a vitória e para a derrota, tu és o meu Deus para a minha entrada e para a minha saída. O Senhor me colocou no meu trono, o Senhor é o meu Deus, o Senhor me tirou do meu trono, o Senhor é o meu Deus. Não existe na boca de Davi, no Salmo 63, nenhum questionamento sobre a falta de graça, falta de cuidado, falta de proteção divina. Não há nada disso. Qual é a atitude de Davi na hora da incerteza? E 2 coisas no texto de 2 Samuel 15 a 18 me chamam a atenção. Primeiro, olha só como é que isso é interessante. A gente conhece o homem de Deus pelas suas palavras e suas atitudes. Aquilo que principalmente acontece com ele quando ele está enfrentando dificuldade. O homem e a mulher de Deus se manifesta quando as situações são desfavoráveis. Em 2 Samuel 15, a partir do versículo 25, diz assim: então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta. É lindo. A arca é colocada para como se o povo se despedisse da arca. Eles estão saindo, não sabem se vão voltar. Então o sacerdote ele leva e coloca a arca para que Davi e seus generais, seus soldados, sua família passem diante da arca. Ele diz assim no final: então o rei disse a Zadok: leva a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Quanto a gente precisa ter fé para dizer um negócio desse? Se eu for curado, glória ao Senhor. Se eu não for, seja feito o que o Senhor achar melhor. Se o que eu pedir for dado, glória ao Senhor. Se não for, que o Senhor faça aquilo que Ele achar melhor. E outra passagem, aí essa eu preciso ler com os irmãos, que lá em 2 Samuel, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 16, que é muito interessante essa passagem, e a gente precisa pensar sobre o que está acontecendo aqui, e a convicção e certeza de Davi de quem era Deus. A partir do versículo 5 de 2 Samuel 16, isso é o rei Davi saindo humilhado de Jerusalém, corrido, fugido. Quando ele está fugindo de Jerusalém, ele encontra um homem chamado Simei. Simei era parente do rei Saul. Olha que jesuicidência. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Era muito fácil para o rei dizer: olha, mata esse cara aí,
Inclusive, olha só, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão, agora você caiu em desgraça, porque é assassino. Simei está mentindo ou está falando a verdade? Na minha visão, ele está mentindo. O reino, ele foi dado por Deus a Davi. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoou o meu senhor o rei? Deixa que eu vá até lá e corte a cabeça dele. O que Davi podia ter dito? Faça as ordens, né? Tem as honras. E ele ia lá, puf, acabou. O que ia acontecer com Davi? Nada. E o que Davi fala? Que eu tenho a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixe que amaldiçoe. Olha a convicção da soberania e da graça do Senhor. Deixa que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição. Olha as palavras de Davi. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. É ou não é muita confiança em Deus? Por isso não é à toa que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os erros e defeitos que ele tinha, esse era um coração do homem segundo um coração de um homem que é segundo o coração de Deus. Ele está lá enfrentando essas dificuldades, e o que ele diz é que esse experimento de estar no deserto, na verdade, mostra que ele tem um deserto interior. Ele diz que ele é uma alma sedenta e um corpo árido, e isso representa o desejo que Davi tem de se encontrar com Deus. Ele diz: quero ver-te, eu quero contemplar-te. A preocupação de Davi naquele momento não é em relação ao trono, mas em relação a ele poder contemplar e estar na presença de Deus. E ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Só tem um momento da nossa vida em que a gente pode dizer isso com autoridade: quando a gente perde a esperança da própria vida. Quando a gente não tem nada em nós, a não ser a própria vida a qual se apegar, a gente pode aprender a dizer com autoridade: a tua graça é melhor do que a vida. Porque naquele momento, Davi sabia que tinha um exército à disposição de Absalão para tirar-lhe a vida. O que sobrou para Davi? Nada. Ele se esconde entre as cavernas do deserto. Não sobrou-lhe nada, nem poder, nem riqueza, nem autoridade. Apenas a fidelidade dos seus parentes e dos seus servos. E ele diz: olha, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a graça. Porque a graça, queridos, nesse momento de angústia, deserto e dificuldade, é o que dá à nossa vida sentido, que promove o nosso descanso, que dá direção, que dá alívio, que traz esperança, que traz força, ânimo. Sem a graça de Deus, a vida se torna miserável. A graça de Deus é o que faz diferença em nós. E ele fala, versículos 4 a 8, sobre a graça que sacia a alma. Ele diz: a alma sedenta, ela se sacia na presença do Senhor. Deixa eu abrir aqui novamente no Salmo. A partir do versículo 4. Olha como isso é interessante, meu irmão. Como é interessante. Ele usa várias expressões para se referir a Deus nesse tempo de dificuldade. Todas essas expressões tratam acerca da maneira como ele se relaciona com Deus e como ele o adora. Bendirei o teu nome, levanto as mãos, que era um sinal de adoração no Antigo Testamento. Tenho júbilo nos lábios, a minha boca te louva, eu canto de alegria.
Todas essas expressões mostram a adoração do rei Davi, mesmo no momento de profunda angústia e dificuldade. Porque ele já diz no início do Salmo 63, porque ele é o Deus de Davi. Ele tem sido o auxílio, ele tem sido refúgio para Davi. A expressão a sombra das tuas asas denotam esse refúgio, essa proteção. E ele é aquele que fortalece Davi. A expressão a tua mão direita me ampara significa essa fortaleza, essa força que Deus ele dá àqueles que nele acreditam. E ele diz: a minha alma se apega a Deus. A graça de Deus sacia a alma dos cansados, dos feridos, dos oprimidos, dos abatidos, porque eles acreditam que Deus é tudo para eles. E versículos 9 a 11, a graça que faz justiça. Porque Davi, ele sabe a causa e a razão do sofrimento e da angústia que ele está passando. Ele sabe das lutas, de tudo aquilo que Absalão, se você for olhar o texto de 2 Samuel 15 a 18, você vai ver coisas absurdas que Absalão fez, mas é muito interessante. Você percebe Deus no controle, até nos conselhos que as pessoas dão. Deus confundindo aqueles que tramavam contra a vida do rei Davi, utilizando, eu acho, gente, isso é tão... A palavra do Senhor é um livro muito maravilhoso. Eu tenho assim uma profunda admiração, um carinho pela Bíblia, porque quando você lê, quando você mergulha, não é quando você molha os pés, é quando você mergulha, quando você se batiza por imersão na palavra. Você descobre, é tão interessante você perceber que Davi sozinho não é ninguém. E qual foi o grande socorro e o grande instrumento de Deus para livrar Davi de tão grande perigo e morte? Foram aqueles homens que foram fiéis a ele. Deus usou os seus valentes, Deus usou os seus guerreiros, os seus conselheiros. Muitos deles ficaram na corte do rei Absalão para confundir os conselhos de Absalão. Se não fosse por esses homens, Absalão teria enviado os seus exércitos, os exércitos alcançariam Davi à noite, cansados e exaustos da caminhada, e os exércitos de Absalão teriam matado todas aquelas pessoas. E ao final, quando os exércitos de Davi se levantam contra os exércitos de Absalão, eles têm vitória muito mais pela qualidade valente daqueles homens que acompanhavam o rei. E quando ao final, lá de 2 Samuel capítulo 18, você está lendo o texto, diz que quando chega a notícia da morte de Absalão, ao invés de Davi se alegrar com seus exércitos, com aqueles homens que lhe devotaram a vida e colocaram a vida em risco para o retorno do rei ao seu trono, Davi prefere prantear a vida do filho. Compreensivo. Quem não prantearia a vida de um filho? Mas naquele momento os homens que doaram a vida a Davi dizem: se você não levantar daí e não se juntar com o povo na celebração da tua vitória, ao final do dia de hoje você não vai ter mais um reino. Graças à visão correta daqueles homens que estavam com Davi, ele tomou as decisões acertadas. Quer dizer, meu irmão, eu e você sozinhos não somos nada. Nós sempre dependemos de alguém ou de alguma pessoa, um grupo, uma comunidade, uma coletividade de pessoas que se ajudam, se abençoam. Por isso esse espírito de Absalão que eu falei no começo da reflexão, de pessoas que minam a autoridade, que gostam de falar mal, que não estão em palavra boa, palavra de bênção, só desgraça e miséria, são pessoas que trazem profunda divisão. Essas pessoas estão aí, sabe desde quando? Desde Gênesis capítulo 3, quando Satanás apareceu aqui para causar divisão. Desde lá, a história da humanidade são povos que se levantam pela palavra e nações que se destroem por causa dela. Se não fosse esses homens sábios e valentes na vida do rei Davi, ele hoje não teria um trono. Na Bíblia nós não falaríamos do grande rei Davi, falaríamos do grande rei Absalão.
Davi, ele sabe que é vítima das mentiras de Absalão. Não é curioso que ao final do Salmo 63, o pecado que é descrito é o pecado da mentira? Os mentirosos, os injustos, os perseguidores, todos eles serão destruídos. Se tornarão, olha só como isso é sério, se tornarão pastos para chacais. Você sabe o que é se tornar pasto para chacal? Chacal é o urubu de 4 patas. Era um animal, alguns vão falar raposas, eram animais que se alimentavam das carcaças dos mortos. Mas detalhe, isso só acontecia em situação em que o morto sofresse desonra. Porque você ser sepultado, principalmente naquela época, você morrer e não ser sepultado, era uma grande vergonha, era uma grande humilhação. O que Davi está dizendo? Que o castigo de Deus, a pena de Deus sobre eles seria tão grande, que nem a honra de serem sepultados eles teriam. Os mentirosos, eles terão seu fim, o seu destino. Os mentirosos não herdarão o reino. Mas aqueles que juram pelo nome do Senhor e são fiéis a Ele, como diz o versículo 11, se alegrarão com o Rei em Deus. E essa é a expressão, queridos, do Salmo, em que Davi ele reconhece a graça do Senhor que lhe dá força e coragem. Eu queria concluir fazendo algumas breves aplicações. Primeira, com base nesse Salmo, versículo 1, aonde está o diferencial, aonde está o mais importante: creia no Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus. É isso que fez diferença na vida do rei Davi. Não foi a espada, não foi o exército, não foram os generais, os cavalos, os jumentos, o alimento que ele levou consigo. O que fez diferença para Davi no meio do deserto, na mais dura provação, foi o fato de que ele servia ao Senhor. Creia no Senhor, com uma convicção profundamente arraigada, como diz o Salmo 63, apega a sua alma a Ele, desapega de tudo mais. De tudo a gente pode abrir mão, de dinheiro, de saúde, de bem-estar, de paz, de liberdade. A gente só não pode abrir mão de estar apegado ao Senhor. Então não abra mão de Deus por absolutamente coisa alguma nesse mundo. Creia nele no meio de todas as incertezas, dificuldades e provações que você passa. Creia, confia. Segundo, perceba que Deus ele graciosamente age na nossa história, assim como Deus ele agiu graciosamente na história do rei Davi. A história do rei Davi não terminou como ele esperava. Talvez você pense, mas terminou. Ele reaveu o trono, ele voltou a sentar-se no trono real. Mas tinha um negócio que Davi queria muito mais do que o trono, que era o quê? O filho dele. A história não terminou como ele queria, mas a história terminou como Deus determinou que ela deveria terminar. Então não sou eu que digo para onde, ou como, ou quando, os encaminhamentos finais, o resultado das coisas, não sou eu que digo. Eu não tenho controle e domínio sobre todas as circunstâncias. Deus tem. O que Davi mais queria era retornar o trono e reaver o coração do seu filho Absalão. O trono ele conseguiu. O filho ele recebeu morto. Nós precisamos, amados, ter a plena certeza e convicção de que a nossa história está sendo conduzida por um Deus gracioso. Sem dúvidas, Ele vai fazer o que é melhor para cada um de nós. E por fim, considere o inigualável valor da graça que age em seu favor. Porque Deus ele cuida de nós em todos os momentos, nas coisas pequenas e até naquelas coisas que a gente não vê. Quando Davi ele foge para o deserto, ele não sabe o que está acontecendo
lá na corte do agora rei Absalão. Ele não sabe, por exemplo, que por orientação de um dos seus generais, Absalão ele constrói uma tenda para ter relação com as 10 esposas de Davi. Ele não sabe o que está acontecendo. As tramas e os conselhos de Davi ele está na mão de outras pessoas. Mas acima de tudo, ele sabe que ele está nas mãos do Senhor. Então, amado, faça como Davi, tenha sede, tenha fome de Deus. Talvez esse seja o grande problema na nossa incapacidade de entender e compreender o sentimento e o coração de Davi no Salmo 63. É porque Davi ele experimentou uma sede, uma fome que talvez nós nunca sintamos de maneira tão intensa em nossa vida. A nossa fome e o nosso desejo por Deus não são tão intensos quanto deveriam ser. Basta vermos pela quantidade de tempo que nós oramos em comparado com o tempo que nós passamos em rede social ou então assistindo streaming. Basta comparar a quantidade que nós gastamos com alguns afazeres e com a leitura da palavra. Basta ver o tipo e intensidade de alegria que nós temos ao chegar no culto para adorar. Essas coisas dizem a intensidade do nosso apego, do nosso desejo por encontrá-lo. Busque saciar-se com Ele e apenas Ele. Quando você não tiver mais nada, aí você pode dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Aí você já pode perder a vida, que você tem aquilo que é mais importante que a graça dele. Considere o inigualável valor da graça de um Deus que age em nosso favor porque nos ama. A história de Davi podia ter sido diferente, mas Deus ele construiu, queridos, de uma maneira que você lendo esse texto, lê em casa, 2 Samuel 15-18, essa história que angustia o nosso coração, de um pai que se vê acossado pelo próprio filho, e vê-se obrigado a levantar um exército para pelejar contra o próprio filho. E quando o filho volta para ele, volta sem vida. E aquele homem passa os dias ocupando o seu trono, sem, no entanto, ter o seu filho do lado. Amém, queridos? Vamos acreditar, crer, confiar nesse Deus, que graciosamente age em favor de cada um de nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor.